Vamos dar continuidade à nossa série de exposições no Evangelho de Marcos. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Nós vamos continuar hoje a nossa série de exposições e com a graça de Deus, hoje nós conheceremos um pouco mais sobre Jesus, entendendo que parte do seu ministério era um ministério de cura. Então Jesus, ele vai se apresentar a nós nessa sessão em que iremos ler como Jesus, o Deus que cura. Ele, Marcos, o escritor, quer evidenciar isso para nos mostrar quem é Jesus Cristo. Então vamos ler do verso 21 até o verso 38. A palavra de Deus diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Aleluia. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo a iluminação do Espírito. Senhor, nós oramos e pedimos nesta hora que o teu Santo Espírito ilumine nossa mente, coração, para que entendamos, ó Deus, e recebamos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar por meio da sua palavra e alimentar a sua igreja. Assim nós suplicamos, pois reconhecemos que dependemos de ti, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Marcos continua, irmãos, o relato do Evangelho sob a missão de apresentar quem é Jesus Cristo. E ele faz isso de duas maneiras para nós lembrarmos a divisão do Evangelho de Marcos. Na primeira metade do Evangelho de Marcos, ele deseja apresentar a nós quem é Jesus a partir da perspectiva da pessoa dele, da identidade dele, do que ele faz, das suas palavras, da sua obra, da sua vida cotidiana. Afinal, o texto que nós lemos é um relato de 24 horas com Jesus.
Essa perícope que nós lemos, Marcos deseja nos conduzir a um dia de Jesus, porque você percebe que o texto vai dizer a nós que pela manhã, depois, quando eles já entrarem em Cafarnaum, logo, como se fosse no início do sábado, ele vai à sinagoga no período da manhã, como era um costume dos judeus se dedicarem à adoração a Deus no dia de sábado. E logo pela manhã eles fazem isso. Você percebe que ele dá essa continuidade no verso 29, dizendo que eles saem da sinagoga e eles vão até a casa de Pedro, que é Simão, irmão de André, e ali eles encontram a sogra de Pedro doente. E aí então no verso 32, na terceira perícope desse capítulo, o evangelista Marcos vai dizer: à tarde, ao cair do sol, depois do que ele fez na casa da sogra de Pedro, na casa de Pedro, na sua sogra, ele continua a realizar outros milagres. E aí então, do verso 35, ele volta para o período da manhã, mostrando para nós como Jesus inicia um novo dia, orando ao Senhor antes de iniciar o seu dia. Então Marcos quer mostrar para nós, e isso aqui é um exemplo do que vai acontecer até o capítulo 8, a vida cotidiana de Jesus, o que Jesus fazia durante o dia. Isso mostra quem ele é. Mulholland, difícil falar esse nome desses teólogos, complica a vida da gente, né? Mas ele diz assim que se você quer conhecer a vida ou conhecer uma pessoa, você deve passar ao menos um dia com ela. Ande com essa pessoa, por exemplo, em um veículo no trânsito aqui da cidade de Três Lagoas, onde as pessoas respeitam os pares, estacionam direitinho, os motociclistas respeitam, os ciclistas também. A norma funciona perfeitamente. Ande no trânsito com uma pessoa e você vai conhecer, por exemplo, o temperamento dela, se ela é paciente, se ela é misericordiosa, ou se ela é iracunda como Pedro, que já vai querer passar por cima. Ai, que vontade de passar por cima. Eu queria ter um jipe para bater nesse carro, né? Aí você conhece um pouco da personalidade. Então, quando você passa um dia com uma pessoa, você conhece um pouco mais sobre ela. E é isso que Marcos quer fazer. Ele quer trazer um relato tão vívido das emoções, dos sentimentos, das prioridades, de como Jesus fazia, de como ele falava, para nos mostrar quem ele é, para que você saiba quem é o seu Senhor. Então Marcos nos conduz nesse relato. E, em segundo lugar, ele, a partir do capítulo 9, vai mostrar quem é Jesus a partir da sua missão principal, o seu propósito. Porque Jesus veio, mostrando então Jesus a caminho da paixão, do sofrimento e da morte e da ressurreição. Mas aqui então nós estamos nesse momento em que Marcos nos conduz a apresentar Jesus, e no verso 21 ele diz depois, o que indica para nós que Jesus está em uma continuidade de coisas que aconteceram antes. Depois lá de Jesus ter sido tentado, ter sido batizado e tentado, a Bíblia diz no verso 14, que Jesus, no capítulo 1, que Jesus, ele começa, entre aspas, o seu ministério após João ter sido preso. Mas Marcos aqui, ele não está contando para nós, conforme vemos nos outros evangelhos, que Jesus já tinha um ministério paralelo ao de João, quando ele inicia o seu ministério, né? Tanto é que depois ele recebe a notícia de que João havia sido preso enquanto ele estava realizando. Mas por que que Marcos coloca essa expressão, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, e mostra o que Jesus começa a fazer e pregar o evangelho? Ele está fazendo aqui uma entrada aos eventos que vão acontecer ainda no capítulo 1, que são esses atos miraculosos, essas ações de Jesus. E Jesus não pode começar a realizar esses milagres sem antes anunciar o que eles significam. Eles são, conforme João vai chamar, de sinais. E esses sinais, eles representam a chegada de um rei que possui um reino, e o nome dele é Jesus Cristo. Basicamente nós vemos que ele anuncia, o reino de Deus está próximo, ele tem uma mensagem. E aí, então ele vai no verso 16, e ele escolhe, por assim dizer, alguns representantes desse reino,
que antes de se tornarem esses representantes, eles serão os seus alunos, os seus discípulos. Você vê no verso 16 ao verso 20, que ele chama alguns desses discípulos, e Marcos também aqui prepara para nós a presença desses discípulos durante o relato do evangelho, para também nos mostrar a escola de discipulado que o Senhor faz com esses discípulos, mostrando que o relato do evangelho, ele não só apresenta Jesus, mas ele também mostra Jesus ao decorrer desse evangelho, ensinando e treinando esses discípulos para depois da sua partida. E aí então, no verso 21, é como se Marcos quisesse mostrar como Jesus entra em cena. Ele também omite muitas coisas, é um evangelho mais curto, porque Lucas vai dizer que quando Jesus vai começar o seu ministério, ele entra na sinagoga, ele lê um pergaminho, ele fala assim: hoje se cumpriu isso que vocês estão lendo. E lá está falando dele pregando o evangelho, dele fazendo milagres. E então no verso 21, Marcos mostra por onde Jesus frequentemente passava e realizava e ensinava. Diz as Escrituras que ele entra em Cafarnaum, que era a cidade base do seu ministério. Jesus, então, ele chega até esta cidade e ele vai começar os seus feitos. E a partir dessas 4 perícopes que nós lemos, o propósito de Marcos é responder essa pergunta através dos milagres. Quem é Jesus Cristo? Quem é essa pessoa? Quem é esse homem? Ele é apenas um profeta? Ele é apenas mais um homem enviado por Deus? Ou ele é Deus também sendo homem? Marcos vai procurar fazer isso. Esse é, por assim dizer, o tema desta sessão. Então vamos caminhar por essas 4 perícopes e observar algumas coisas que indicam esse Jesus Cristo, o Deus que cura, que tem autoridade para realizar coisas que homens comuns não podem fazer. Pois bem, nesse primeiro cenário que Marcos mostra para nós, do verso 21 até o verso 28, nós temos a explicação de uma primeira cura que Jesus realiza. Jesus cura um homem que estava possesso por demônio. E prestem bem atenção numa coisa importante. Marcos faz questão de mostrar que Jesus não está nas ruas da cidade, que Jesus não está passeando por lugares esquisitos, mas que Jesus está naquilo que nós hoje chamaríamos de uma igreja. Note que Marcos faz questão de nos dizer que Jesus foi ensinar em uma sinagoga. E a Bíblia mostra para nós, irmãos, que esse era um hábito de Jesus, ensinar em várias sinagogas. Para nós entendermos, as sinagogas, elas tiveram origem depois do cativeiro babilônico, porque o povo de Deus ficou sem o templo para fazer a adoração e os sacrifícios. A maneira como eles encontraram de adorar a Deus era reunindo em grupos de 10 famílias, para que eles pudessem, mesmo se houvesse ali um representante que não fosse um teólogo, um rabino, mas que fosse um leigo que tivesse um pouco de aptidão para guiar essas reuniões, eles então abriam uma sinagoga, e nessa sinagoga eles faziam aquilo que nós chamamos de culto, um culto simples. Ali eles reunidos, eles abriam as escrituras, eles liam as escrituras, eles oravam e eles expunham as escrituras. E Jesus, provavelmente por já ter uma fama de mestre, foi convidado a pregar em uma dessas sinagogas. E quando Jesus está ali pregando, ensinando, falando as verdades do reino, o conteúdo dessa pregação, nós podemos perceber à luz dos versículos anteriores, que diz que a mensagem dele é: arrependam-se e creiam no evangelho, porque o reino de Deus chegou, o tempo está cumprido. Jesus passava então um tempo ali pregando a essas pessoas. Diz as escrituras que o povo ficava maravilhado com a sua autoridade. E perceba que por 2 vezes nesses versos, do 21 ao 28, Jesus é citado como aquele que tem
autoridade distinta, diferente daqueles que eram considerados como os líderes padrões daquele tempo. Os escribas, perceba que ele faz uma comparação no verso 22, fala que ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Por que isso? Segundo se diz os estudiosos, quando Jesus ensinava, e nós podemos perceber isso, por exemplo, no Sermão do Monte, que nós expomos aqui para a igreja, ele fala ao povo, e ele diz muitas vezes, em verdade, eu te digo. Jesus rogava para si o direito e a autoridade de interpretar e contradizer aquilo que os mestres dos seus dias ensinavam. Então é notório que quando o Sermão do Monte acaba, essa mesma expressão que eles notaram que Jesus ensinava como quem tem autoridade, se repete também no final do Sermão do Monte, porque Jesus está ali mostrando coisas que os escribas não mostravam. E outra coisa, Jesus não citava terceiros, Jesus não citava rabinos, Jesus não citava os mestres, ele é o grande mestre, ele é o que contém toda a verdade, e ele falava então em seu próprio nome, enquanto que os escribas, eles ensinavam citando um, citando outro, citando esse, citando aquele, mas Jesus ele falava em seu próprio nome. Isso fez com que essas pessoas ficassem maravilhadas. O texto diz 2 vezes que eles se maravilharam, e no verso 27, depois da expulsão dos demônios, diz que eles se admiraram. Isso era o efeito que Jesus causava nas pessoas. As pessoas ficavam em choque, elas ficavam extasiadas ao verem Jesus expondo e fazendo os seus feitos. Mas então no verso 23, introduz a outra forma em que Jesus mostra quem ele é, porque ele já mostrou no verso 22 que ele é Deus, que ele é Senhor, que ele tem autoridade ao falar como quem tem autoridade em seu próprio nome. No verso 23, a Bíblia vai dizer para nós que não demorou, que apareceu na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Veja, irmãos, se manifestou uma pessoa endemoniada, e embora o texto pareça nos dizer que esse homem chega na sinagoga, no texto original aqui, a indicação é de que esse homem emerge do meio da sinagoga. Ele estava sentado, ouvindo a palavra. Muito provavelmente, ele fazia parte daquele grupo de pessoas, e ele era chamado de judeu, filho de Deus. Ele era tido como alguém que tinha aliança com o Senhor. Talvez ele era reconhecido como piedoso. E esse homem surge no meio da sinagoga. E aqui então é a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, que nós esperaríamos encontrar um homem endemoniado em qualquer outro lugar, mas não na igreja. A nossa mente costuma, por uma influência da nossa cultura, fazer uma separação entre o santo e o profano. Aquilo que está dentro da igreja, tudo é de Deus. Aquilo que está fora, tudo é do demônio. Errado. Porque quando nós olhamos para a Escritura, nós entendemos que tudo é de Deus. Mas muitas vezes o demônio, o diabo, Satanás e os espíritos imundos, o que eles mais querem é atingir a igreja. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos nitidamente vários momentos da Bíblia em que o diabo se levanta contra o povo de Deus. O que Satanás quer é fazer aquilo que Jesus ensina na parábola do joio e do trigo. Ele quer colocar no meio do trigo o joio. Como o pastor Neto citou alguns dias atrás, o que Satanás mais quer é colocar pastores não vocacionados, não convertidos no púlpito. O diabo quer atingir o povo de Deus, não só de fora para dentro com perseguições, mas ele também quer atingir a igreja de dentro para fora.
E nós vemos em 2 situações da Bíblia para citar como exemplo em que isso acontece. Em primeiro lugar, Atos capítulo 5, quando a igreja está ali crescendo, a Bíblia diz que Ananias deixou que Satanás enchesse o seu coração e ele cai morto juntamente com a sua esposa dentro da igreja, perante o povo de Deus, porque ele mente para o Espírito Santo. E aí nós vemos que Satanás atua ali no coração de uma pessoa e ela se deixa ser influenciada em um ambiente que era ali de culto para ofertar a Deus. Nós olhamos também, por exemplo, para Apocalipse e nós vemos quando Jesus está caminhando no meio da igreja e ele está falando com as igrejas, ele está escrevendo ao anjo da igreja, aos pastores da igreja, e ele tem ali uma apresentação de quem ele é, ele tem muitas vezes um elogio, ele tem muitas vezes uma crítica. Para algumas igrejas ele não tem nem elogio, para outras ele não tem nem crítica. E muitas dessas igrejas recebem uma palavra de juízo e uma de esperança, mas há uma coisa em comum em algumas dessas igrejas, por exemplo, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia. Há uma personalidade que é citada, que se opõe à igreja, dentro e fora: Satanás. Ele está atuando contra a igreja, e Jesus aqui, então, ao chegar, continuando o cenário da tentação, quando o diabo o deixa na tentação do deserto, ele volta então, agora, para impedir e tentar atrapalhar o ministério de Jesus. Tanto é que por 2 vezes nesses textos que nós lemos, Jesus impede que esses demônios falem quem ele é, porque conforme diz o Evangelho de João, ainda não era a hora de saberem quem ele é, havia um progresso para o seu ministério. Então Jesus mantém um segredo sobre quem ele é, porque ele quer continuar pregando, ele quer continuar ensinando. Tanto é que no verso 45 desse capítulo, você vê que isso atrapalha Jesus a continuar pregando nas cidades, porque a fama dele percorre, e isso muitas vezes impedia que ele estivesse realizando ali o ministério dele nas cidades. Mas aí então, sem entrarmos no que significa essa possessão demoníaca, ou os desdobramentos dela, como ela acontece, o Senhor Jesus, imediatamente, depois de ser reconhecido por esse demônio como o santo de Deus, como aquele que foi enviado por Deus, Jesus o repreende dizendo: cala-te e sai desse homem. E aqui, mais uma vez, Jesus mostra a sua autoridade. E isso espanta as pessoas, porque naquele tempo, os rabinos, eles utilizavam objetos, eles utilizavam rituais, eles utilizavam diversas maneiras para poder fazer um exorcismo, mas Jesus, quando ele está diante desse demônio, ele não utiliza nada, apenas o poder da sua palavra. Uma palavra que Jesus fala para os espíritos imundos que estão nesse homem. Porque no verso 27 diz que são vários espíritos imundos. Esse espírito bate em retirada. Robert Stein diz assim: o que torna Jesus sem igual não é apenas que ele expulsava demônios, mas também como ele fazia. Ele não usava encantamentos ou intimações especiais, não berrava, não vociferava, não fazia nenhuma manipulação física especial, nem apelo a Deus. Seus exorcismos não se baseavam em técnica, nem em conhecimento, mas em quem ele é. E aqui, irmãos, nós podemos fazer um contraste em como as pessoas hoje em dia se utilizam desses cenários de exorcismo. As pessoas ficam chamando o diabo para aparecer no culto. E aí, então elas fazem um teatro, põem a mão para trás, fala seu nome, qual o seu propósito. Começa-se um interrogatório com Satanás, com esses supostos endemoniados. Mas aqui nós vemos que Jesus Cristo não tem nada com eles.
nós vemos que Jesus está ensinando que o ministério da igreja é se opor a Satanás e não dar ibope para esse tipo de coisa, o que mostra um erro gravíssimo. E o Senhor mostra isso para nós. E aqui então nós temos uma aplicação, porque logo em seguida, quando Jesus diz, cala-te e sai desse homem, nós não vemos esse homem caindo e resistindo. Nós não vemos esse homem insistindo ali, esse demônio em ficar nesse homem que estava possesso, que estava sendo escravizado, que estava oprimido por Satanás. Mas nós vemos a reação, diz a Bíblia que ele se agita, violentamente, ele grita em alta voz e ele sai. E esse homem fica liberto. Em outros textos nós vemos que homens que foram libertos pelo poder de Satanás, eles imediatamente queriam seguir Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, aplicação para nós. Eu e você éramos esse homem. A diferença é que o diabo muitas vezes pode não ter se manifestado como se manifestou na vida desse homem, mas Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 3, que você era um escravo do mundo, do pecado e de Satanás e dos seus espíritos malignos. Ele dominava, ele era senhor sobre sua vida, você era filho do diabo, mas Jesus Cristo, como diz Paulo em Colossenses 1,13, vos transportou para o império do Filho do seu amor. Deus libertou você em Jesus Cristo. Jesus Cristo atua como um libertador. Ele curou você. Ele é o Deus que cura da possessão e do poder de Satanás. Jesus Cristo faz isso. Veja que ele está se apresentando como o Deus que cura da escravidão do diabo. É isso que Marcos deseja apresentar em primeira mão, mostrar para nós que Jesus chegou, o reino de Deus chegou, e agora ele vai fazer frente ao império das trevas. E aonde Jesus Cristo chega, o inferno tem que sair. O diabo tem que ir embora, porque essa foi a promessa do Senhor Jesus para a igreja verdadeira, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Deus. Essa é uma verdade. Então Jesus mostra isso nesse primeiro momento. E aí então, Jesus sai do ambiente religioso. Ele sai da igreja. Ele sai da sinagoga, do lugar que se lê a escritura, que se ora, que se canta, que se faz várias coisas. E aí então, você pensa que Jesus vai agora descansar, que agora Jesus terminou o seu trabalho do dia. E aí então a Bíblia diz que eles saem da sinagoga e eles vão até com Tiago e com João diretamente para a casa de Simão e Pedro, aonde temos a sogra de Pedro, que se achava acamada e com febre. E então Jesus chega nesse ambiente, mudando o cenário da sua atuação, saindo do ambiente religioso, indo para o ambiente familiar. E aí, Tim Keller, que já faleceu, diz em seu livro, A Cruz do Rei, que eu lhes recomendo fortemente, leiam esse livro. Ele vai dizer que ao Jesus sair do ambiente da sinagoga e realizar os seus feitos ali, ele vai para um ambiente familiar e ele continua realizando com poder, curando pessoas como cura a sogra de Pedro. Diz Keller que Jesus está mostrando que ele está tão interessado não apenas no reino espiritual, mas no físico também. Porque ele cura um homem que estava espiritualmente enfermo, mas agora ele cura uma mulher que estava fisicamente enferma. E às vezes, quando a gente ouve essa palavra aqui, né, ela estava com febre, e a gente pensa, como que eu vou orar para uma febre, uma dor de cabeça? Nós subestimamos a oração e achamos que a oração é só para as causas impossíveis. Mas Jesus, ele é um Deus que cura até as dores de cabeça mais simples. Mas aqui a febre não era algo tão simples. Naquele tempo a febre
não era, como hoje entendemos, um sintoma da doença. Para eles, a febre era uma doença gravíssima. A febre não era, como nós hoje entendemos, um sinal do corpo que algo está errado, pode ter uma infecção. Mas então eles estavam ali preocupados. E a condição dela, o estado febril dela era tão grave, que a Bíblia diz que ela estava acamada. Tirando os homens, as mulheres, quando estão com febre, elas trabalham. Os homens, quando estão com febre, eles deitam. E dormem, e não conseguem fazer nada. Mas perceba que a situação aqui era crítica, porque essa mulher estava acamada, essa febre era muito forte. E aí então nós vemos que, imediatamente, no verso 30, a Bíblia diz que eles logo lhe falaram a respeito dela. Perceba, irmãos, que esse texto nos mostra como nós devemos reagir em situações de enfermidade. Nós temos que ir logo falar com Jesus a respeito daquilo que está causando um mal físico, enfermo, seja qual for o tipo de enfermidade. E esse falaram com Jesus aqui é o tipo de oração informal. Senhor, estou doente, minha sogra está doente. A ideia aqui do texto é como se eles não estivessem orando, apenas estivessem anunciando a Jesus, falando, Senhor, estamos aqui, mas, minha sogra está ali doente, não repara não, vamos comer aqui, vamos meditar, ela está ali doente. E aí a Bíblia diz que Jesus, sem um pedido, ele se aproxima dela e toca a sua mão, como muitas vezes nos evangelhos acontecem. Jesus utiliza não apenas muitas vezes a palavra somente, porque ele faz muitas vezes só pelo poder da palavra, outras vezes ele cura à distância. Ele fala assim, pode ir que está tudo bem. A pessoa chega lá, a pessoa está liberta do demônio, está curada da enfermidade, mas aí então Jesus com um toque, toma ela pela mão, e a Bíblia diz que a resposta à enfermidade e a febre a deixou. Imediatamente ela foi curada. E mais do que isso, a Bíblia vai mostrar a resposta natural daqueles que se veem libertos, curados, diz o verso 31, passando ela a servi-los. O bispo Riley, um pregador anglicano, ele vai chamar a atenção para uma coisa, de que Jesus, ele também não apenas, como Keller diz, está interessado nas questões físicas, mas ele está interessado em todas as pessoas. Jesus cura um homem endemoniado e agora ele cura a sogra de Pedro. E agora ele cura uma mulher e o Riley chama atenção para a idade que possivelmente tinha essa mulher. O Senhor Jesus, aquele que foi apresentado como Filho de Deus, aquele que venceu Satanás, aquele que está ali mostrando o seu poder e a sua autoridade, ele entra num quarto de um homem simples, um pescador, e ele cura uma senhora de idade, e ele ensina também para nós que ele vê a sua utilidade. Porque muitas vezes Jesus curou pessoas e elas queriam servir ele. Sabe o que Jesus falava? Vai para sua casa, vai para lá, vai fazer a missão para lá, vai pregar lá naquela cidade, vai anunciar o reino de Deus, vai se mostrar aos sacerdotes, vai anunciar. E às vezes ele falava assim, vai, não conta para ninguém e segue em paz. Mas aqui a Bíblia diz que ela passa a servir esse homem. Como Cafarnaum era um lugar da sua sede do ministério, muito provavelmente essa mulher servia eles como aquela que preparava as refeições. Porque muitas vezes, irmãos, você vai ver que Jesus está nestas casas. Ele está se reunindo nas casas. Então essa é uma outra coisa que nós também podemos aprender. E aí então, quando Jesus cura essa febre, do verso 32 ao verso 34, nós somos chamados a atenção a muitas outras curas.
que Jesus não apenas curava todo tipo de pessoa, mas ele também curava todo tipo de enfermidade, porque o verso 32 diz: à tarde, ao cair o sol, quando escureceu, muitas pessoas trouxeram até Jesus todos os enfermos e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à sua porta. Marcos utiliza uma linguagem hiperbólica, não significa que toda a cidade estava lá, mas a grande maioria se reuniu ali, levando os doentes de diversas formas. E para nós entendermos um pouco mais de maneira viva o que está acontecendo aqui, Mateus, no capítulo 15, vai explicar que tipo de ação é essa que Jesus estava fazendo. Diz assim: e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo, veja, os enfermos, coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificaram ao Deus de Israel. Aqui então, irmãos, nós temos algo importante sendo mostrado para nós. Quando a Bíblia mostra que Jesus cura todos os doentes de toda sorte de enfermidade, a Bíblia está nos ensinando uma coisa que Marcos vai fazer de maneira intencional também mais para frente. Ele está mostrando que Jesus é Senhor sobre todas as coisas, sobre todos os demônios e sobre todas as enfermidades. Não há qualquer ação demoníaca, não há qualquer enfermidade que Jesus não tenha autoridade. Ele é o Senhor. Mais do que isso, há situações em que Jesus reverte não apenas enfermidades que as pessoas não podiam reverter, mas ele ressuscita pessoas que estavam mortas, mostrando que ele é o Senhor da vida e também da morte. Há ainda uma outra aplicação aqui nesses versos que nós precisamos entender. Quando Marcos diz no verso 32 e no verso 33, todos enfermos e endemoniados, toda a cidade. E no verso 34 ele diz, ele curou muitos. E aí na metade do verso ele diz, e expeliu muitos demônios. Mostra que Jesus curava e exorcizava muitos, mas não todos. Porque ele é Deus e é Senhor, ele não tem obrigação de curar. E aqui então fica uma coisa importante, irmãos, que não é porque ele é Senhor, que não é porque ele é poderoso e ele é o nosso Deus, que ele vai curar todas as enfermidades. Segundo os estudiosos, o espinho na carne de Paulo, isso é especulação, era uma enfermidade. Alguns chegaram a especular que Paulo era cego, porque depois da experiência dele com Deus, e depois ele vai dizer na carta aos Gálatas que ele só foi pregar para eles por causa de uma enfermidade. Ele ficou doente e foi lá pregar o evangelho lá, porque ele foi se tratar muito provavelmente. Então ele fala, a oportunidade surgiu por causa de uma doença, de uma grande enfermidade. Então muitos indicam que esse era o espinho, e a Bíblia diz que Paulo pediu para ser retirado. E o que o Senhor disse para ele? A minha graça te basta. O Senhor não concedeu o pedido de Paulo. O Senhor não concedeu. Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele não cura todos, ele cura muitos, ele ainda cura hoje. Nós vira e mexe, rendemos graças a Deus porque ele responde orações e continua fazendo milagres, mas há ocasiões em que ele não responde e ele continua sendo Deus por isso. Ele continua sendo o Senhor. Mas há ainda uma outra aplicação importante. Veja que nesses versos, em todas essas situações em que nós estamos passando, o Senhor Jesus também, ou o evangelista Marcos, faz uma diferenciação entre enfermidades e endemoniados. E hoje em dia, como era nesse tempo, as pessoas costumam associar as doenças ao diabo. Está doente? Tem demônio. Tem demônio, pecado. O diabo está agindo na vida da pessoa.
Porque quando você olha, por exemplo, para o relato de João 9, Jesus chega num lugar onde tem um cego de nascença. Qual que é a pergunta dos discípulos judeus? Olha a mente dos discípulos. Senhor, quem pecou? Os pais dele ou ele? É herança familiar, essa cegueira? Ou é culpa dele? Aí Jesus diz, nem os pais, nem ele, mas isso está aqui para que a glória de Deus se manifeste. Então Jesus quebra um pensamento de que doença tem a ver com demônio. Irmãos, doença tem a ver com o nosso corpo caído, a consequência do pecado. Nós vamos falar isso na aplicação final. Mas veja que Jesus está ensinando isso para nós, ele está fazendo uma separação, mostrando que as enfermidades eram questões ali, muitas vezes físicas, e os endemoniados eram questões espirituais. É claro que nós vamos ver, em alguns momentos na história, que o povo ficava doente por causa de pecado. E esses momentos são pontuados. Por exemplo, a ceia do Senhor, quando eles tomavam levianamente. Então, é importante também considerarmos isso, porque hoje em dia, nesses teólogos da prosperidade, eles dizem, está doente, não prosperou, é demônio, é falta de fé, é pecado. E adivinha, irmãos, crente passa por dificuldade, cristão fica doente, cristão morre, cristão passa por provas. Às vezes, cristão morre por doenças severas. E Deus está no controle disso. Ele está a nos ensinar sobre essas coisas. Mas então, depois que Jesus realiza essas muitas curas, o Evangelho não mostra para nós, mas Jesus provavelmente dorme. Às vezes ele dormia no barco, dormia em outros lugares, porque a vida dele era muito cansativa e corrida. Ele servia muito, ele era um servo. É por isso que o Evangelho de Marcos é conhecido como Jesus, o servo do Senhor, porque ele estava constantemente em movimento, servindo as pessoas. No verso 35, nós temos a informação de que Jesus, ele então se retira para orar pela madrugada, depois de um dia cansativo. A primeira coisa que Jesus faz quando ele acorda, ele diz, eu vou orar. E a segunda coisa que Jesus faz quando ele é encontrado pelos discípulos, ele diz, eu vou pregar. Nós percebemos o coração de Jesus, nós percebemos a intenção do Senhor. Ele está querendo ter comunhão com o Senhor, e ele também, com Deus, ele também quer apresentar a Deus as pessoas. E aqui nós temos uma aplicação importante. Quando Jesus diz isso em meio a muitas curas e necessidades das pessoas, Jesus estava fazendo um grande ministério, uma grande obra. Ele estava resolvendo problemas físicos das pessoas, ele estava expulsando demônios. Ele poderia muito bem dizer, vamos voltar para lá e continuar livrando as pessoas dos seus males físicos. Mas ele vira para Pedro, desavisado, que chega, Senhor, todos te buscam, vamos continuar a nossa obra de curar os enfermos e expulsar os demônios. Jesus disse, vamos a outros lugares, aqui já deu. Ele não curou todas as pessoas, ele está dizendo, vamos a outros lugares, porque eu tenho que curar mais pessoas ali, porque eu tenho que expulsar mais demônios ali, é isso que Jesus diz? O que Jesus diz? Vamos a outros lugares, aos povos vizinhos, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que eu vim. E percebam uma coisa, irmãos, muitos hoje dão ênfase nessa questão da cura física, e Jesus está aqui nos ensinando que a maior necessidade do homem não é ter as suas enfermidades curadas, mas é ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus pode curar pessoas, e essas pessoas voltarem a se perder ou estarem no inferno. E quando Jesus, se ele desse só ênfase aqui no ministério de curar pessoas, é como se ele estivesse tratando os sintomas de uma doença, ao invés de tratar a raiz da doença, que é o pecado. E ele vai ensinar isso no capítulo 2 de Marcos. Ele vai mostrar isso, que o principal problema do homem não são as enfermidades físicas, mas é o pecado que está no coração.
Jesus diz: vamos ali para que eu pregue ali também. Os sinais iriam acompanhar ele, mas a sua prioridade era anunciar o evangelho, pregar o arrependimento, pregar as pessoas para que elas crescem e se convertessem ao Senhor. Mas ainda também aprendemos outra coisa. O Senhor Jesus aqui, ele está nos ensinando que em meio à ocupação, à rotina, o trabalho, o cansaço, ele é digno da nossa imitação, porque ele ainda encontrava tempo para orar. E ele tinha uma grande prioridade em sua agenda: pregar. Que é aquilo que a Escritura nos ordena fazer, a estarmos com Deus e a falarmos de Deus. Jesus, ele mostra para nós, ele nos ensina que é isso que tem que estar em nosso coração, esse tem que ser o nosso desejo. Nós temos que buscar estar em oração, buscar ao Senhor, nós temos que buscar pregar o evangelho, nós temos que procurar imitar essa piedade, essa compaixão do nosso Senhor, de anunciar o evangelho para aqueles que estão perdidos. Jesus está ocupado, mas não está negligenciando as demais coisas que devem ser feitas e está nos ensinando a imitá-lo. Ele está encontrando tempo para servir os necessitados, mas não está deixando de orar e de pregar. Algumas aplicações finais, irmãos, para encerrarmos. Em meio a todo esse relato que nós temos, de um dia de atuação de Jesus, na cidade de Cafarnaum, 24 horas andando com Jesus pelos relatos de Marcos. Marcos está procurando responder quem é Jesus Cristo. E depois de ouvirmos essas coisas, nós podemos chegar a algumas conclusões que estas perícopes nos indicam. Em primeiro lugar, Jesus, ele é Deus, ele é o Senhor, ele é aquele que foi prometido. Já houve o testemunho anteriormente nesse capítulo, esse testemunho se repete, porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos muitas vezes o próprio Senhor Jesus dizendo para os discípulos crerem em quem ele é, ao menos pelas mesmas obras de Deus, porque o que ele fez, só Deus poderia fazer. Então ele está mostrando que ele é Deus, ele possui a mesma autoridade de Deus, ele possui a mesma prerrogativa divina para fazer aquilo que ele quiser. Ele é o Senhor, ele realiza milagres, ele faz coisas impossíveis. E quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, quando João Batista, que anunciou Jesus Cristo, estava prestes a morrer, estava preso, e ele dá uma vacilada na fé, ele manda 2 discípulos, fala assim: vai lá, pergunta para ele se é ele mesmo que a gente está esperando, ou se tem outro ainda para vir depois dele, porque João começa a ficar frágil na sua fé, quando ele está preso. E aí, alguns dizem, né, e aqui já é uma visão mais romântica do homem, que João, na verdade, jamais vacilou. Ele não ficou incrédulo, João não ficou. O que ele queria, na verdade, era simular uma incredulidade, para que os discípulos dele fossem até Jesus e vissem que ele era o Cristo. Mas o texto está ali indicando essa ação, muito provavelmente mostrando que João, ele vacilou, ele teve um momento de dúvida, que também nos ensina que nós podemos também muitas vezes fraquejar na fé, mas graças a Deus pelo Senhor Jesus que nos segura, que nos sustenta. Mas daí então, continuando, a Bíblia diz que esses discípulos chegam até Jesus, e eles perguntam o que João mandou perguntar. E aí Jesus, a Bíblia diz assim no verso 21 do capítulo 7 de Lucas: naquela mesma hora, curou Jesus muitos, de moléstia, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista aos cegos. E aí Jesus disse: ide e anunciai a João o que você viu e ouviu. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. Jesus é aquele que foi prometido no Antigo Testamento, que viria para salvar o seu povo. Primeiro lugar. Em segundo lugar. Em terceiro lugar, nós aprendemos que o Senhor Jesus,
Ele tem compaixão dos doentes. Ele tem misericórdia. Se você olhar um pouco mais à frente, no verso 41, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer assim, Jesus profundamente compadecido, já falando da cura de um leproso, mostrando mais das curas de Jesus. Jesus, ele se compadece dos enfermos. E aqui, irmãos, está a base, juntamente com o ponto anterior, da nossa confiança em Deus na oração. Por que que nós oramos a Deus para que Deus cure enfermidades? Por que que nós oramos aqui hoje para Deus refazer o coração da Ana? Porque a nossa fé vive verdadeira e nós sabemos que se Deus quiser, Ele pode fazer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é esse Deus que realiza, é isso que está a nossa confiança, é nisso que está a fé, que Ele é um Deus que cura e salva. Nós podemos orar dessa forma. Em terceiro lugar, esse texto nos ensina que a igreja de Jesus Cristo, ela é chamada a se comprometer com os doentes também. Em primeiro lugar, nós devemos nos comprometer-se com os doentes por meio da oração. A Bíblia diz em Tiago 5 que quando alguém está doente, deve ser levado aos presbíteros e fazer oração. E ali os presbíteros são representantes da igreja, conforme as escrituras vão nos ensinar em Atos 6 e Timóteo. Então perceba que a igreja deve se comprometer em oração, porque diz que a oração da fé salvará o doente. Então, quando a Bíblia mostra Jesus agindo assim, Ele está nos ensinando que nós devemos orar por aqueles que estão doentes. Em segundo lugar, a igreja deve se comprometer-se, principalmente também com os doentes, por meio dos seus oficiais. Quem na Bíblia cuida dos enfermos? Quem na Bíblia cuida dos doentes? Os diáconos. Quando você olha para a Escritura, não que os pastores não fazem isso também, mas quando você olha para a Escritura, quem exerce ativamente o exercício de socorro e de misericórdia, quem leva a cesta básica, quem visita os doentes, são os diáconos. A igreja também se compromete como corpo, como comunidade com os seus membros que estão doentes, quando os diáconos visitam os enfermos. E nós também devemos nos comprometer de maneira individual e particular, por causa da nossa fé, com os doentes através dos nossos dons. Qual os dons que Deus te deu? Talvez você tenha o dom de socorro, de misericórdia, de compaixão, de oração, de generosidade, de consolo, de aconselhamento. Sirva aqueles que estão doentes com os dons que Deus te deu. Aqueles que estão necessitados. Ainda aprendemos que os milagres, embora eles testifiquem a respeito da identidade de Jesus, eles não são o que caracterizam o seu ministério de maneira predominante. Porque conforme o anjo Gabriel, quando aparece para Maria, para vocacioná-la ao ministério de dar luz ao Salvador, de maneira sobrenatural, virginal, o anjo Gabriel diz assim para Maria, para José depois: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A principal missão de Jesus não é curar os enfermos. A principal missão de Jesus não é acabar com a fome no mundo. A principal missão de Jesus é perdoar pecados através da sua obra na cruz. E Ele o faz de maneira eficaz. E quando Jesus cura, como Ele curou nesses versos que lemos, ainda aprendemos que Ele mostra a capacidade que Ele tem de lidar não apenas com os efeitos do pecado, que são as doenças e as enfermidades, porque nós ficamos doentes por causa da queda. Adão não ficaria doente se não tivesse pecado, mas depois que Adão pecou, a Bíblia diz que a morte entrou no mundo, e as doenças são um anúncio da nossa fragilidade e da morte iminente que um dia vai chegar.
Mas na Bíblia nós vemos que Jesus na cruz lidou de maneira efetiva com o pecado e por isso há esperança para nós, mesmo quando não somos curados das nossas enfermidades. Porque Isaías 53, que diz que Jesus cumpriu aquelas palavras de carregar sobre ele as enfermidades curando, ele também anuncia que Jesus, ele põe fim às enfermidades de uma vez por todas, porque ele tratou do nosso principal mal, que é o pecado. E quando nós olhamos para as promessas do Novo Testamento, dizendo para aquele lugar que um dia nós estaremos, vejam essas promessas, aonde não mais vai haver doenças, aonde não vai mais haver curas, aonde não mais vai haver morte, porque estaremos livres não apenas dos efeitos, mas também do pecado de uma vez por todas. A Bíblia diz assim: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. Essa é a nossa convicção. Que nós podemos até sucumbir em uma enfermidade, Deus pode não curar, pode curar e glória a Deus por isso, e quando ficamos doentes, oramos. Mas se Deus não curar, quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, a Bíblia vai dizer que nós vamos abrir os nossos olhos perante o Senhor. E nós nunca mais adoeceremos, nunca mais sentiremos a fragilidade do nosso corpo, a fragilidade desse corpo caído, porque um dia teremos com Jesus Cristo um corpo glorificado. Os milagres de Jesus anunciam o poder dele para redimir o seu povo dessa forma. Amém?